Olá, você que se liga aqui nas redes sociais da TV Ceará e também na tela do Canal 5. Começa agora mais uma análise de fato, nessa quinta-feira. Hoje a gente conversa com a doutora Raquel Andrade, advogada, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Ceará, sobre o caso Exposed Fortal. Doutora, muito obrigada aí pela disponibilidade e seja muito bem-vinda aqui ao Análise de Fato. Obrigada pelo convite. A OAB Ceará está à disposição. Doutora, só para a gente fazer um resumo aí desse caso, tem 2 semanas mais ou menos que esses perfis surgiram no Twitter e no Instagram, expondo aí uma profusão de prints, né, de conversas no WhatsApp e também no Instagram, de menores de idade, mulheres menores de idade, sofrendo aí chantagem, abuso, assédio e até relatos de estupro que vieram aí a reboque dessa primeira onda, que foi um grupo de WhatsApp que compartilhava a foto dessas meninas nesse grupo de WhatsApp, e em seguida vieram relatos de professores que cometeram abusos contra essas adolescentes e até crianças, né? Como é que a senhora vê esse caso? Mais de 80% dos casos aí de abuso de pessoas online com mulheres, mais uma vez as mulheres vítimas, e dessa vez um agravante, são menores de idade, né? Como é que a senhora está acompanhando esse caso? Bom, a gente que costuma fazer uma abordagem bem real, bem honesta dos fatos, né? E isso sempre aconteceu, né? Nós temos que partir desse pressuposto. Isso não está acontecendo agora, né? E por várias razões que envolvem aí uma nova geração que está repensando o seu lugar, que está repensando a sua condição de gênero, né, na sociedade, essas meninas que se sentiram fortalecidas, empoderadas para expor, né, não é uma ação, não é uma atitude fácil, né, de fazer, tem muitas consequências que abalam não só a vítima, mas a família, a comunidade, as instituições, né, onde aconteceram esses relatos. Então, a gente encara como um marco, né? Esse momento que nós estamos vivendo, sobretudo aqui no Ceará, você acompanhar as hashtags, né? Várias cidades, Sobral, a região da Ibiapaba, região do Cariri, né? Todo mundo puxando a hashtag. Então, nós precisamos partir do pressuposto que agora nenhuma omissão, nenhuma negligência e nenhuma impunidade será tolerada, né, em relação, sobretudo, a esses crimes contra a dignidade sexual dessas mulheres, em sua maioria crianças e adolescentes. Doutora, a senhora falou aí impunidade, né? Não é justamente essa sensação de impunidade que as pessoas têm sobre a internet que dificulta que as mulheres, que as vítimas, né, façam essa denúncia? Você vê relatos aí que tinha mais de ano de abusos que aconteciam, mas só agora um abuso puxa o outro, aliás, um print puxa o outro, uma denúncia puxa a outra, e aí vem todas essas denúncias de uma vez, né? Essa sensação de impunidade tem razão de ser? Sem dúvida, né? É importante a gente entender, né, não só esse marco sociocultural que envolve, né, aí os fatores desses vários crimes, né, porque não é só um crime. A gente acha que os crimes contra a dignidade sexual se resumem só à exposição, né, porque começou com a exposição de fotos, de conteúdo íntimo sem autorização, que é um crime, inclusive recente, que foi incluído no Código Penal em 2018, através da Lei 3.718, mas o que a gente precisa conversar sobre isso, né? Não é, né, a tipificação penal, as pessoas nos procuram para falar sobre tipificação penal, sobre a pena, que vai de 1 a 5 anos, né, sobre a conduta em si, né, não só de divulgar, mas de compartilhar, de propagar esse conteúdo sem autorização de vítima, né? É importante a gente ter noção, né, do que é a violência, de como o ordenamento jurídico trata esses crimes, né? Me parece aí que não é só um crime, um tipo penal que está envolvido, né, na análise dos casos, como você bem diz, né, uma coisa puxa a outra, o que inicialmente começou como um possível crime previsto nesse artigo 218, né, nesse compartilhamento de fotos no WhatsApp, de conteúdo, agora já está expondo aí uma possibilidade de crimes de estupro, de
pornografia infantil, né, de abuso sexual, de ameaça, né, de pedofilia. Então, a situação é muito mais grave do que a gente imagina. A gente vê as pessoas falando, isso é coisa de adolescente, isso é coisa de jovem. Isso não é coisa de adolescente, né? Isso é crime, são vários crimes, uma gama, né, de situações, de condutas que indicam aí o cometimento de crimes graves. E aí nós precisamos de dois pontos essenciais para tratar sobre isso, né, sobre essa situação, né. Primeiro, entender as circunstâncias, né, socioculturais, o machismo estrutural que está aí imbrincado com essa situação que você bem colocou, né, da sensação de impunidade. Essas pessoas cometeram esses crimes, se veem expostas 1 ano, 2, 3 depois do cometimento, porque tinham certeza que isso não ia acontecer, né? E o segundo é a informação de qualidade, a informação precisa, a orientação jurídica, o acompanhamento psicológico, né, dessas vítimas. Então, não é uma situação, não é um fenômeno simples, assim como não é um fenômeno só de natureza jurídica, só criminal, só policial, né, envolve a todos nós e todos nós temos uma parcela de responsabilidade para atuar sobre esse caso. A senhora falou aí nesse cuidado aí durante essas denúncias, teve advogada que fez um mini manual de como fazer um exposed. E não foi o que a gente viu aí nesse caso do exposed Fortal, porque todos os prints envolviam o nome dos abusadores, né, dos causadores dessa violência. Quais recomendações a senhora faria aí para quem tem uma denúncia grave dessa para fazer? É buscar primeiro a delegacia, depois a internet? Fazer também na internet é importante? Como é que a senhora enxerga isso? Olha, a primeira coisa, antes de expor, né, sobretudo na internet, né, porque a internet, gente, é terra de ninguém, a gente não sabe, né, como as pessoas interpretam e lidam com determinadas informações, e tudo que as vítimas não precisam agora é de julgamento e culpabilização, né, além de constrangimento social, né. A primeira orientação, né, sobretudo para as vítimas menores de idade, é informar ao pai, à mãe ou aos responsáveis legais tudo o que aconteceu, né? Se sentir fortalecida, se sentir acolhida para compartilhar essas informações com os seus responsáveis, né? E aí essas pessoas, né, os familiares, em conjunto com a vítima, precisam procurar uma delegacia. A gente recomenda que se procure uma delegacia especializada. Qualquer delegacia pode registrar o boletim de ocorrência em relação a esses fatos. Existe uma portaria da Polícia Civil que determina isso, que qualquer delegacia, independente de ser especializada ou não, recebe a notícia crimes, né, faz o boletim de ocorrência e encaminha para a delegacia especializada. Mas se no município, como por exemplo aqui em Fortaleza, houver uma delegacia especializada, como por exemplo a Delegacia de Defesa da Mulher, que fica na Casa da Mulher Brasileira, que vai atender aí as mulheres a partir de 18 anos, ou a Delegacia de Combate à Exploração de Crianças e Adolescentes, a DECECA, que vai atender as vítimas até 18 anos, essas são as delegacias especializadas. Se há no seu município, procure a delegacia especializada. Se não, procure a delegacia comum, né? Mas é importante fazer isso antes de expor, né? Porque a exposição em demasia, ela prejudica o trabalho da polícia, ela prejudica o trabalho investigativo, ela retira o fator surpresa na hora que o delegado ou a delegada for realizar as tratativas que vão instruir o inquérito policial. Então, eu sei, né, e eu falo porque eu sei mesmo, né, a vontade é de gritar para todo mundo, é de falar quem é a pessoa, muitas vezes é uma pessoa benquista na sociedade, na comunidade, uma pessoa respeitada, uma pessoa acima de qualquer suspeita, né, e essa sensação em nós dá uma revolta, gera uma revolta muito grande, um dissabor muito grande, né? Então a gente quer expor, mas isso acaba prejudicando, num primeiro momento, mais do que atrapalhando, até porque o que a vítima está fazendo? Ela está oferecendo já elementos
para que o agressor, o possível agressor, realize a sua defesa, construa a sua defesa, né? Em alguns casos, a vítima, né, desse tipo de crime pode até figurar como acusada, né, num processo de calúnia ou de difamação, se o agressor tiver um bom advogado, um advogado bem né, qualificado, e isso a gente não quer, pelo contrário, né, a gente quer evitar essa revitimização. Então, em primeiro lugar, é a delegacia, é a família, né, para acolher, para orientar, e as delegacias de polícia, né. Depois, se for fazer o print, se quiser se sentir bem para arcar com as consequências disso, porque isso tem consequências, né, sobretudo em instituições de ensino, né, onde os alunos, as alunas convivem muito de perto, muito diariamente, né, são muito jovens, procure não identificar o agressor, né, focar o relato não na pessoa do agressor, mas sim no fato em si, né, nas circunstâncias, né, de como ocorreu a situação, para aí não acontecer de, como a gente diz, de o tiro sair pela culatra, né, se acabar sendo responsabilizada por um crime contra a honra, etc., por parte do agressor. Doutora, a senhora falou aí, né, que o processo tem que seguir o seu caminho legal, né? A acusação, a defesa, todo mundo tem direito à defesa. A gente tem aí, segundo algumas fontes que eu conversei, de 15 a 20 professores aqui da rede privada já perderam o seu emprego, já tiveram a sua reputação aí totalmente colocada em xeque. E a gente tem, às vezes, relatos que são apenas... Não tem como a pessoa provar, né? A vítima não tem como provar, é somente no relato. Esse tipo de argumento, ele tem base legal hoje? Ele serve para a justiça? Olha, a gente precisa tratar com muita responsabilidade, né, esses casos. É importante que cada ente, né, que cada ator que está envolvido nesse processo vai ter o seu papel. O delegado ou a delegada de polícia vai investigar, os advogados da vítima e do agressor vão defender as suas partes, e o juiz vai coletar as provas, vai analisar o inquérito, o processo judicial como um todo, e vai aplicar a pena, né? O que está acontecendo, né? Às vezes também por falta de orientação, mas por esse desespero, né, das vítimas para expor as suas versões, atropela as fases, né, que legalmente seriam conduzidas por profissionais de cada responsabilidade, né? Nós, constitucionalmente, temos a previsão do princípio da inocência, né, do princípio da presunção de inocência, todo mundo é inocente até que se prove, e essa prova é o processo transitado em julgado, né, aí a condenação ou não em determinadas instâncias. Então, a gente precisa acolher, a gente precisa investigar, quem vai fazer isso é o delegado de polícia, as acusações, mas pena, quem aplica é o juiz, e em cada caso, né? Por exemplo, 15 professores em uma determinada instituição de ensino, né? Os 15 professores, a exemplo, são demitidos, né? Cada processo de cada professor vai tomar 15 caminhos distintos, com 15 aplicações de penalidade diferente, ou se houver aplicação de penalidade, né, eu não estou aqui, e jamais faria isso, minimizando os relatos, minimizando, inibindo, jamais, né, não é isso que a gente quer, né, mas, inibindo a denúncia, mas o Estado, né, tem os seus responsáveis por cada etapa do processo, né? Isso também não significa que as instituições de ensino devam se omitir, pelo contrário. É importante, né, que conversem, que discutam e que analisem se vale a pena, porque sobretudo, né, as instituições de ensino privado, né, os empresários, os proprietários, eles assumem o risco daquele negócio. Então, também cabe a eles decidirem, né, e aí, para cima do que a gente chama de justo ou não, né, mas eles têm a liberdade de decidir quem eles querem ter no seu corpo ali, no seu quadro, né, de empregados, né, se alguém minimamente envolvido,
né, já abala, na opinião dessas pessoas, a imagem da escola, eles têm liberdade para demitir, né? Mas se têm mais prudência e preferem, num primeiro momento, afastar para esperar as investigações, para esperar o devido processo legal, também há essa liberdade. O que está faltando, Leonardo, e a gente chama a atenção para isso, é um debate aprofundado sobre o fenômeno, não é? Não é sobre as condutas. Porque essas condutas, né, a violação da dignidade sexual das mulheres, das meninas, né, existem elementos que antecedem a prática do ato, né, que é justamente essa formação de uma cultura machista, que coloca os nossos corpos à disposição, coloca os corpos de meninas de 12, 13 anos, né, aí passíveis de objetificação, de violação, né, esse machismo que está aí nas estruturas da nossa sociedade. É isso, sobretudo, que as instituições de ensino precisam discutir, precisam rever e precisam debater, né? Tanto com os seus discentes quanto com os seus docentes. A senhora acha que tem havido aí nesse contraponto da gente achar que a internet é terra de ninguém, que um professor, por exemplo, envolvido num caso desses, que a gente viu prints que o professor cometeu o assédio pela internet. Na sala de aula, presencialmente, não cometeu o assédio. A gente tem a tipificação para esse assédio, ele não enviou fotos, ele não chegou a tocar na vítima, mas ele insistiu nesse abuso, em chamar a pessoa para sair. A gente tem uma tipificação para isso, e a senhora enxerga isso como uma visão do agressor de que na internet ele não pode ser punido, é um mero flerte ali? Não, sem dúvida, há o cometimento de uma violência, de uma violação, né? Mas existe essa tipificação essa insistência? Existe, porque esse constrangimento, embora o instrumento utilizado seja um instrumento virtual, né, como se coloca, né, as pessoas falam, não houve o toque, não houve agressão, há previsão como crime da mesma forma no Código Penal, né, porque esse constrangimento, essa violência, ela atravessa a honra, a subjetividade e a dignidade sexual da vítima. Eu estou falando em sentido genérico, porque a depender do conteúdo e da fala, vai ser uma tipificação penal distinta, né? A depender, pode ser um caso de pedofilia, pode ser um caso de divulgação e compartilhamento de conteúdo, pode ser um caso de abuso ou exploração, né? Vai depender de cada caso. Então, não dá para dizer qual é exatamente o crime, mas há previsão, sim, né? Nos crimes contra a dignidade sexual, de que esse meio se enquadra, sim, para o cometimento do crime, né? Para que o crime esteja consumado. Nós já temos aí, até numa doutrina mais avançada, a possibilidade do cometimento de estupro virtual, né? Que é uma modalidade avançadíssima, mas, por exemplo, só para você ter uma ideia, né? O agressor pode chantagear a vítima por um meio virtual, sequestrar um parente, ou, enfim, realizar algum tipo de ameaça ou chantagem e obrigá-la a ter a prática sexual com alguém, filmar, registrar e enviar para o agressor assistir em tempo real, né? Que esse é o chamado, é o que a gente tem de mais avançado, digamos assim, isso em já termos existiu? de crime contra... Já existe, né? Então, as pessoas... É porque o debate é muito raso, né? Parece que a gente não entende que tudo, absolutamente tudo, que fere a nossa liberdade sexual e o nosso direito de escolher com quem ou não a gente quer flertar, a gente quer namorar, a gente quer ter relações sexuais, né? Parece que realmente é algo difícil de as pessoas, né, aprenderem. Tudo que fere esse direito, né, que ofende, que viola essa liberdade, ou seja, que não tem consentimento, que é um termo muito presente, né, no Código Penal, sem o consentimento da vítima.
sem o consentimento da vítima. O que é isso? É ofensa à liberdade e à dignidade sexual. Então, não importa o meio. Tudo que diz respeito, né? Tudo, estou falando no sentido amplo, cada caso é um caso. Mas, praticamente tudo, né, que fere o nosso direito de escolher com quem a gente quer manter as nossas práticas afetivas e sexuais, pode sim ser configurado como crime dessa natureza. É porque a sociedade, ela não está, infelizmente, ela não está acostumada a respeitar a nossa vontade, a nossa liberdade, né? Naturalizou-se que o nosso corpo, que os nossos corpos devem servir a outros propósitos que não a nossa própria autonomia, a nossa própria liberdade, a nossa própria satisfação, né? Por isso que é tão comum, infelizmente, Leonardo, eu não estou feliz de falar isso não, viu? Mas, olha, esses casos que vieram à tona agora são muito, mas muito mais comuns do que se imagina, né? Nós acompanhamos relatos, eu também sou coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, nós acompanhamos relatos, né, de mulheres que demoraram 20 anos para falar que tinham sido estupradas, 15 anos para falar que tinham sido estupradas, né? Então, ainda há, infelizmente, prescrição para o crime de estupro, é algo que se quer rever, né? Mas por quê? Porque é um assunto extremamente doloroso, é um assunto que abala as estruturas da família, da vítima, da comunidade, da família do agressor, né? As pessoas não pensam na família do agressor, que às vezes o agressor tem esposa, tem filhos, tem uma participação muito efetiva em igrejas, em práticas religiosas, em instituições renomadas, né? Então, são tipos de crimes que têm, assim, um efeito devastador e é um efeito em cadeia, né? Por isso, Leonardo, da importância do acompanhamento psicológico das vítimas e da família, né? E aí eu quero aproveitar e citar, não sei se você iria perguntar, mas eu já vou me adiantar, que a Fundação da Criança e do Adolescente, a FUNCI, né, que é um órgão aqui da Prefeitura, na verdade é um equipamento da prefeitura, tem um projeto que se chama o Projeto Aquarela, né, que faz o acompanhamento psicossocial com a equipe multidisciplinar de crianças e adolescentes vítimas desse tipo de crime. Em regra, a própria DESECA já encaminha os boletins de ocorrência lá para o projeto. A Casa da Mulher Brasileira também tem acompanhamento psicossocial para mulheres, né, para as vítimas maiores de idade. Então, não é só punir, tem que educar. Não adianta só punir, tem que educar e tem que acolher também. A senhora falou aí de educar, o que a senhora recomenda então aí para os pais identificarem aí com mais brevidade possível e também ter a transparência aí com os filhos, principalmente com as filhas, nesses casos? Olha, o diálogo, a gente defende, né, que o diálogo é sempre o primeiro passo, né? Conversar é sempre a melhor primeira opção, né? Às vezes, a adolescência é uma fase difícil, né? Todos nós já passamos, a gente sabe que é uma fase difícil, de muitas transformações, muitas decisões difíceis a serem tomadas, né? E que, para muitos pais, não é fácil conversar sobre educação sexual com seus filhos, né? Mas é preciso que se tenha essa conversa, né? Às vezes os adolescentes, as meninas, têm um comportamento muito afetado em pouco tempo, têm mudanças bruscas de comportamento, se retraem, né? A gente acompanha aí muitos casos, né? Meninas que eram extremamente extrovertidas, alegres, espontâneas, né? E num período curto de tempo e sem motivação aparente, se retraem, se fecham, né? Então, esses indicativos de mudanças bruscas de comportamento, eles precisam ser acompanhados pelos pais, né? Para que se veja o que é que está acontecendo e se não há a possibilidade dessa criança ou adolescente estar sendo vítima de um crime dessa natureza. E, Leonardo, é importante a gente falar sobre o papel da família, né? Da escola também, mas da família, porque, infelizmente, né, o índice de suicídios entre jovens meninas vítimas de violência sexual, ele é muito preocupante.
né, de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, né? A violência, ela deixa rastros não só no nosso corpo, mas também na nossa mente, para a nossa saúde mental, né? Nós, mulheres que já fomos vítimas desse crime. Então, desse tipo de crime. Então, é importante, né, que a família não só converse, mas converse no sentido de acolher, né, de fortalecer, de aquela adolescente, aquela criança saber que há ali um apoio, um suporte, né, para que sejam tomadas medidas mais graves, né, medidas mais enérgicas, né, em relação a cada fato, porque, mais uma vez, essas medidas, né, elas têm consequências. Elas têm consequências para todos os envolvidos, todas as envolvidas, né? Então, é importante que essas vítimas estejam acolhidas, né? E ter atenção no comportamento dos jovens, no comportamento das meninas, né? Na maneira como se vem dentro dessa família se dialogando sobre a sexualidade, né? Sobre o exercício da sexualidade dessas jovens meninas. Eu acho que o diálogo, no primeiro momento, é o mais importante. Se eu pudesse levar essa sua pergunta, né, para o âmbito das instituições, sobretudo as instituições de ensino, onde ocorreram supostamente essas práticas, né, eu diria o seguinte: as instituições precisam, em primeiro lugar, não se omitir, porque os indicativos são bem graves, né, averiguar quais as medidas administrativas podem ser tomadas e, quiçá, trabalhistas, né, se for aí do entendimento, né, de quem gere essas instituições. Mas, para além dos fatos isolados, né, das condutas individuais e dos casos concretos, seria interessante se eu pudesse agora orientar essas instituições. Eu diria o seguinte: promovam grupos reflexivos dentro das escolas, né? Sobretudo com a participação dos meninos, dos homens, dos funcionários, dos professores, dos alunos, para que a instituição promova alguma mudança estrutural, não uma mudança pontual em relação, não só, né, a determinado caso, mas uma mudança de estrutura, né? Estrutura se muda com reflexão crítica, com reflexão de qualidade, o que motiva, né? Onde é que está o machismo aqui sutil, diário e cotidiano nas nossas práticas, como nós tratamos as nossas alunas, as nossas professoras, as nossas funcionárias, o que nós precisamos fazer para mudar, vamos ouvi-las. O que as alunas têm a nos dizer aqui abertamente sobre o modo como a tratamos, o que as funcionárias têm também a compartilhar, né, sobre essas condutas, porque esse machismo, essas condutas, né, nós vivemos numa sociedade patriarcal, né, os lugares de poder são ocupados em sua maioria por homens, né, e quem comete esse tipo de crime está motivado por uma relação de poder, né? Acha que tem poder sobre o corpo, sobre a existência daquela mulher. É importante falar sobre isso. Então, como é que a gente revê isso, né? Essa situação também tem que ser vista como uma oportunidade de aprendizado, de mudança, de ressignificação para todos nós, para a sociedade, para a família, para o Estado também e para as instituições. Doutora, muito obrigado aí pelos esclarecimentos, né? Acho que esse debate é extenso demais, a gente tem um tempo limitado aqui e, como a senhora falou, acho que antes até de proteger as suas filhas, a gente tem que educar os nossos filhos, né? Para que as nossas filhas não precisem ser tão protegidas assim, né? Doutora, muito obrigado pela participação aqui no Análise de Fato. Obrigada, até a próxima. O AB Ceará continua à disposição. E a gente fica por aqui. Na próxima quinta-feira a gente volta com Análise de Fato aqui no YouTube da TV Ceará e também no Canal 5, logo depois do Giro Nordeste, às 8 da noite, aqui na tela do Canal 5. Um abraço e até lá.